Olha, gente, o tio Sam tá de olho no Brasil, viu? O Donald Trump hoje, só hoje o Donald Trump falou que quer um acordo entre o Brasil e os Estados Unidos, nos moldes do acordo entre Mercosul e União Europeia. Lembra daquele péssimo acordo que o Bolsonaro assinou, que demorou 20 anos para ser negociado porque as lideranças da América do Sul não queriam um acordo porque era péssimo? Foi lá o Bolsonaro e o Macri, dois entreguistas, aceitaram tudo e assinaram o acordo. E agora o Trump viu que a coisa tá fácil e ele quer abocanhar a parte dele, que é um acordo também com o Brasil, para o Brasil virar colônia também dos Estados Unidos, para a gente importar deles manufaturados e para a gente exportar para eles o que eles precisam, para a gente fornecer para eles carne de gado, carne, todo tipo de carne, para a gente fornecer para eles insumos, coisas que precisam de mão de obra barata, vegetais, frutas, legumes. Então, mais um acordo péssimo que faz o Brasil virar colônia de um país. É o que o Donald Trump quer. E ele vai tentar enfiar no meio que as riquezas do país. Porque para eles já roubaram o nosso petróleo, nosso minério de ferro, nosso ouro, estão roubando as nossas vidas, roubaram a nossa aposentadoria, mas eles querem mais. Eles vão atrás de tudo. Eles querem roubar mais e mais. E, em contrapartida, o que o Donald Trump fez? Elogiou o Eduardo Bolsonaro. É a primeira vez que um presidente norte-americano pode ter influência direta numa decisão do Congresso brasileiro, porque o Senado tem que votar se o Eduardo Bolsonaro pode ou não pode ser embaixador. E o Donald Trump, dando apoio a ele, a eleição está praticamente decidida que o Eduardo Bolsonaro vai ser embaixador. Então o nepotismo vai ficar consolidado no Brasil. Um rapaz que não sabe nem falar o idioma local, muito menos vai saber redigir documentos, entender as leis do país, vai ser embaixador só porque ele é filho do presidente. Isso é nepotismo. Nepotismo é você colocar um filho seu que não tem capacidade nenhuma, capacidade técnica nenhuma para o cargo, para exercer o cargo, porque você é o pai, ou a mãe, ou é um parente seu, e pago com dinheiro público. Isso é nepotismo. E o Bolsonaro está fazendo exatamente isso, porque o filho dele não tem capacidade técnica nenhuma. Se o Eduardo Bolsonaro fosse um diplomata exímio, a gente podia dizer, ele é um diplomata com muitos anos de experiência, tá? Mas não, ele é apenas um babaca, agora foi elogiado pelo Donald Trump, é gravíssimo o presidente de outro país tentar influenciar numa decisão nossa. Mas o Donald Trump, ele sempre fala que os Estados Unidos são os melhores e tem o direito de fazer tudo, então, para ele não tá nem aí. O problema é o governo brasileiro achar isso normal, mas a gente tem um governo cujo presidente diz que o ídolo dele é o Donald Trump, então fica difícil. Imagina uma negociação de acordo entre Brasil e Estados Unidos com o Bolsonaro negociando com o ídolo dele. Ele vai entregar absolutamente tudo o que o Trump desejar numa bandeja de ouro para ele. Vai ser uma péssima negociação para o Brasil. E eu digo, não quero ser alarmista porque a gente vai lutar muito e a gente vai evitar isso, porque a gente tem tempo. Mas conta-se do mês passado, quando o Bolsonaro firmou esse acordo com a União Europeia, do Mercosul, são 5 anos para o fim do Brasil. O Brasil vai virar uma colônia e vai ser muito difícil desfazer. Por quê? Porque esse acordo ele tem que ser visto os mínimos detalhes, depois assinado e entrar em vigor. Isso demora mais ou menos 5 anos. Quando entrar em vigor, é o fim do Brasil. A gente vira oficialmente uma colônia da União Europeia. Se o Donald Trump fizer um acordo com o Brasil, e esse acordo entrar em vigor antes, a gente vira uma colônia dos Estados Unidos, oficialmente uma colônia dos Estados Unidos. Por quê? Porque a Apple, do iPhone, vai abrir uma fábrica no Brasil se tiver imposto zero de importação de celulares dos Estados Unidos para o Brasil. Aliás, porque qualquer empresa abriria uma fábrica no Brasil. Não, eles produzem lá, ou eles produzem em outros países, mas por serem uma empresa americana, chega no Brasil com zero imposto. Por que alguém compraria um carro brasileiro? Ó, a Ford está saindo, várias montadoras já estão saindo. As que ainda não saíram estão preparando para sair. Por que alguém abriria uma fábrica e daria emprego para os brasileiros quando você pode produzir isso muito mais barato em outros países e trazer para o Brasil com zero imposto? Não. O que vai ter no Brasil? Plantação de soja, de café, de laranja. Que empregos vai ter para os brasileiros? Plantação de soja, de café, de laranja. Laranja o Bolsonaro e o PSL adoram. Falar nisso, acho que todo vídeo eu devia fazer a pergunta: cadê o Queiroz? Laranja eles adoram. Pois bem, mudando de assunto, a pergunta é só para constar, porque a gente tem que perguntar isso sempre: cadê o Queiroz?
voltando ao assunto, a gente vai virar uma colônia e o Donald Trump hoje deu um grande passo para os Estados Unidos abocanharem tudo que a gente tem. E a gente vai lutar. Gente, curte esse vídeo, compartilha, porque as pessoas têm que saber disso. Porque muitas pessoas vão ler as notícias, até gente que lê as notícias políticas, e olham sem um senso crítico. Eles não percebem o que significa uma coisa dessa. O Donald Trump elogiar o Eduardo Bolsonaro não é nada bom. Ah, outra coisa, imagina o Eduardo Bolsonaro vira embaixador, daqui a 1 ano e pouco tem eleição nos Estados Unidos e o Donald Trump perde de todos os candidatos na pesquisa. Aí alguns falam, mas ele também perdia para os candidatos nas pesquisas da última eleição. Ele perdia para Hillary Clinton na margem de erro desde muito antes deles se tornarem candidatos. Eles sempre estiveram na margem de erro. Houve um momento em que um ou outro cruzava ou alguém abriu uma vantagem, mas chegou na eleição, tudo na margem de erro. E o Donald Trump ganhou a eleição tendo menos votos que ela. O sistema, a democracia norte-americana, eles enganam eles mesmos dizendo que é uma democracia. Pois bem, nós vamos lutar contra isso. Curte o vídeo, compartilha, porque essas pessoas que não têm esse senso crítico têm que passar a ter esse senso crítico, passar a ver o que está nas entrelinhas, passar a ver o que uma atitude dessa do Donald Trump significa, o que um acordo que ele quer fazer significa, o que significou o acordo do Brasil, da Mercosul com a União Europeia. Porque o Bolsonaro simplesmente ele comemora o acordo. Mas ninguém sabe o que significa exatamente o acordo. E agora eu estou falando, é um acordo péssimo. A gente vai importar produtos que dão empregos, que geram ótimos salários e que precisa de mão de obra cara para eles, ou seja, eles vão crescer, vai ter uma população mais rica, uma população que precisa de estudo para produzir isso, que são manufaturados, e a gente vai exportar coisas que precisam de mão de obra barata. Plantação, café, laranja, soja. É isso que a gente vai exportar para eles. Então é péssimo para o Brasil e a gente ainda vai perder os empregos. Quantos engenheiros brasileiros, engenheiro de tudo que tem, menos engenheiro agrícola, esses vão ter emprego. O resto, tchau querida, vocês vão ter que procurar emprego porque entrando em vigor esses acordos, tchau, acabou o Brasil. A industrialização do Brasil vai virar história. Falou, galera.